Fala, meus telespectadores, tudo bem com vocês? Estou de volta na área trazendo mais um vídeo para vocês. Esse vídeo que vai falar de uma modalidade que é um pouco diferente, mas muito divertida. Estou falando do torneio de duplas. Você já jogou, já viu falar do torneio de poker de duplas? Pois é o que eu vou mostrar para vocês, então fica de olho. Não esquece também de compartilhar com os amigos, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito. Bora lá para mais um vídeo do Dan10 Poker Vlog. E antes de nós vermos as mãos e analisarmos e vermos como também foi o meu desempenho nesse torneio, deixa eu explicar para vocês. Esse é um dos torneios, de uma série de torneios organizados pelo The Bank, que vai premiar aí um ranking dando ao campeão um pacote para o BSOP Millions, que vai acontecer no fim do ano em São Paulo. Esse torneio de duplas tem uma dinâmica bem diferente. Cada um dos jogadores joga uma street, então um joga pré-flop, o outro joga o flop, volta a ação para o jogador jogar o turn, depois volta para o jogador jogar o river, sendo que eles não podem comunicar entre si. E aí vai alternando, uma hora eu jogo pré-flop, outra hora o meu parceiro joga pré-flop, e assim sucessivamente. E o legal é que além dessa dinâmica toda diferente, era permitido falinhas, e eu esqueci de mencionar uma exceção, em que pode se comunicar os jogadores da dupla, que é utilizando um time bank. Assim como tem os time banks já tradicionais para o tempo de fazer cada ação durante a mão, tem 3 time banks diferenciados que permite ser utilizado para a dupla trocar uma ideia, conversar ali, debater sobre qual ação eles vão fazer durante a mão. Não sei se ficou 100% claro para vocês, mas durante o vídeo vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu espero que vocês gostem, porque eu adorei ter jogado esse torneio e espero jogar mais vezes. E o meu parceiro de dupla foi o Dauro Palazzo, fomos até uniformizados e alguns de vocês talvez tenham reconhecido ele. É ele mesmo, aquele que ficou em terceiro lugar no Three-Handed que nós fizemos do High Roller do Campeonato Goiano. O torneio foi realizado na Champions Sport Club. A primeira mão que eu trouxe é bem didático para vocês entenderem como funciona o torneio de duplas. A blind estava 100-200 quando a dupla da minha direita subiu para 600. Eu com Ice Rei off, já dei o raise para 2.200. Lembrando que a mesa era, nessa altura do campeonato, estava four-handed, com 4 duplas, né? 8 jogadores, mas somente 4 duplas, então consideremos a mesa four-handed. Ainda tomei uma cold 4-bet para 6.200, que representa muita força. E o agressor inicial foldou a mão, no caso a agressora. E aí eu já utilizei um dos meus artifícios, né, que era permitido, que é o cartãozinho de time bank que eu mencionei pra vocês. Até então só eu tinha visto a minha mão, meu parceiro não tinha visto. Então quando eu joguei o time bank, eu pude mostrar a carta pra ele, as cartas pra ele, pra gente tomar a decisão em conjunto. Ele nem quis perder muito tempo levantando pra conversar. A gente sabe que a jogada deles representa muita força, mas a Ice Rei também é uma mão forte o suficiente pra gente jogar em posição. Então resolvemos dar call pra avaliar qual seria o flop e quais seriam as ações deles pós-flop. Flop foi terrível pra gente. Um 6, 7, 8. Com flush draw ainda. Era tudo que a gente não queria ver. E o outro jogador da dupla, que eu não sei o nome, fez uma continuation bet alta. Mais de 13 mil. E a gente nem pensou muito, só foldou. E agora que vocês familiarizaram com a disputa, vamos para a próxima mão. As blinds estavam 200-200, com ante também de 200. E a Keila do cutoff, a minha direita, abriu para 500. Com stand de 2 na blind, também pegamos o par de 2 na mão. Jogamos de call bem tranquilo aqui do button. Em posição, tentando brincar. E o Douglas, já no small blind, tinha dado vários reis anteriores. Dessa vez não foi diferente. Subiu para 2.300. A dupla que estava no Big Blind, que eu não sei o nome dos jogadores, completaram. Independente do call deles, eu já ia pagar com esse par de 2. Agora eu tenho mais odds ainda. Então nessa profundidade stack eu vou pagar com qualquer par aqui para trincar, ainda mais em posição e ainda mais com bounce. Então dei o call. E só agora, depois de finalizar esse street, eu passei as cartas para o meu parceiro Dauro ver. Então vemos o flop three-handed e tá lá o 2ão. Tudo que a gente queria, já trincamos. Agora é só deixar eles colocarem ficha no pano e a gente extrair ao máximo. A dupla do Small Blind optou por não se betar nesse flop contra 2 jogadores. Já o Big Blind saiu liderando ali.
4.200. A gente tem uma mão muito forte, a gente não precisa de muita proteção, então não tem por que aumentar aqui. Eu não jogo com Meu parceiro pensou certo. O jogador pode estar bufando, ele pode ter o 10, e o que a gente menos quer é espantar ele na mão. Já o Douglas, agressor inicial pré-flop, só que na ação da Catarina, né, foldou já no flop. O turn traz um 5 de paus, abrindo um flush draw e umas possibilidades de sequência. E eu só quero colocar todas as minhas fichas lá no meio. O jogador toma a iniciativa e aposta 7.000. O nosso stack era 10.300, então imagino que ele não vai foldar nada aqui, que ele já está comitado com o pot, mesmo sabendo que existe grande chance de estar atrás. O torneio era bounty e o stack deles era maior que o nosso, então mesmo que ele tenha um simples AIS alto aqui, ele ia pagar. Então vamos pro showdown. Apresentamos a trinca e eles tinham um par de 9. Só o 9 salvava ele. Eu ia falar não. Caramba, valete de ouros. Puxamos um belo pote. Tira que cagada. Não, eu chamei o 2. E o interessante da mão é que o Dauro, antes mesmo de ver as cartas, estava chamando o 2 no flop. Agora com o stack já mais confortável e nas blinds 200, 300, o Dauro, que agia pré-flop nessa mão, subiu para 700 do TG. E até então eu não sabia qual mão ele tinha, mas já vou deixar aqui o spoiler para vocês, que era um As e 10 de ouros. Recebemos o call da dupla da esquerda, Catarina e Douglas, e também do Fob, Felipe Oliveira Barreto e Lucas Moura do Big Blind. O flop é daqueles que não acerta nada, mas com 1000 possibilidades futuras. 7, 6 e 9 com 2 de ouros, nos dá na broca para sequência, 2 overcards e um flush draw. Então com tanto jogo possível para acertar nas streets futuras, eu já quero inflar o pote. Então o pote que estava 2.500, eu faço uma aposta ali de 1.900. Cerca de 3/4 do pote. É uma aposta que eu faria também com overpairs para negar a equidade de outras mãos. Então eu consigo até representar um blefe aí nas streets futuras caso eu não acerte. Eu recebo o call do cutoff e a dupla do Big Blind folda. Vamos rezar pelo turn. Ai, tanto que o flop foi bom, o turn foi horrível, hein? 5 de copas, agora qualquer 8 segue. O Dauro sabiamente dá check para controlar o pote. Mas, exceto se ele fizer uma aposta muito alta aqui, a gente vai continuar confiantes de que nosso jogo melhorará no river. E ele aposta 2.500, tamanho que nos dá um preço bom, considerando a quantidade de altos que a gente ainda tem. Então o Dauro deu call e devolveu as cartas para mim. Jogou a bomba para mim no river, né? De fato, melhoramos o jogo no river, mas não da forma que gostaríamos. O river foi um 10 de copas, acertando o top pair agora. Mas nesse board é muito difícil ser bom o suficiente, né? Jogo de mesa. Se ela checar atrás, eu ainda acredito que a gente possa ter um valor de showdown aqui. Mas não é o que ocorre. Ela faz uma aposta de 7.500, uma aposta alta inclusive. E agora a gente só tá ganhando de um blefe puro, que é bem difícil de ter na mão delas, já que a única coisa que não acertou nada nesse flop que a gente estaria na frente seria flush draws, mas a gente ainda tem um As de ouros. Eu jogo o meu cartão ali pra gente conversar só porque estava prestes a ser renovado esse time banks. E o Dauro concordou comigo, então tomamos a decisão mais conservadora de foldar aqui. Já nessa mão as blinds tinham subido para 200, 400 e o Dauro do TG dá um raise para 900. Jogadores da esquerda ficam na pensativa e eu vou manter o mistério aqui da mão que tinha, que é um pouco da sensação que eu sentia. Eu ouvi a ação rolar sem saber quais cartas o meu parceiro tinha. E aí a gente fica na curiosidade, né, se coçando. Pra quem tem ansiedade, essa modalidade não é a recomendada. Acabamos recebendo o call do cutoff do Big Blind. Pra minha surpresa, a mão era um 3 de 5 suited. Confesso que eu não tava esperando essa mão no range de open. Mas vamos lá, temos ficha e vamos assumir essa bomba aí. Parece que o meu parceiro sabia, né, que o flop seria favorável pra gente. E de fato foi, 4-4-3. Além de acertarmos um parzinho, várias possibilidades futuras de sequência flush. Eu vou pro bet baixo de 1/3. Catarina do cutoff da instafold. Isso é um flop que acerta mais, em teoria, o range do Big Blind do que o nosso. Ele vai ter mais 4 e 3 do que nós. Eles pagaram e o turn é um 6 de ouros. Também excelente carta para nós, com essa mão específica. Eles dão check e a ação chega no Dauro, que faz uma aposta dessa vez um pouco maior, 3.500. Também faria essa aposta, talvez um pouco maior, mas o importante é inflar o pote, já que a gente tem, além do par agora, 2 pontas para sequência e um flush draw.
E o Lucas Moura, que até brincou comigo que não aceitava ser filmado, deu call. E agora vamos torcer para acertarmos um dos altos no River, porque eu não tô confiante que esse 3 é bom o suficiente. Tá lá, um 9 de ouros. Excelente carta, completamos o River. É difícil eles colocarem esse flush na nossa mão. Fob dá check e a ação chega até mim. Bom, eu consigo extrair aqui das trincas de 4. Ele pode ter seguido também com um 5 e 7. Até um 2 e 5 suited, por que não? Apesar da gente bloquear essas mãos. Então eu vou mirar uma aposta por valor. Aqui mesmo. Uma aposta bem polarizada. Eu aposto 9.500, que é aproximadamente 3/4 do pote. De fato, como eu disse, é uma aposta polarizada. Ou eu tenho uma mão realmente forte, ou eu tô blefando. E a ideia é colocar ele nessa situação e interpretar dessa forma. Tentar me dar um hero call. Mas ele é um jogador bem capaz, sei que ele não é bobo. E depois de pensar um bom tempo durante a mão, inclusive gastando um time bank, ele acabou foldando. E a mão ficou com bem cara de blefe da nossa parte, mas era valor. Depois dessa mesma dupla, Fob e Lucas subiu 1.100, na blind estava 200, 500. Dupla do Button, a nossa direita pagou e eu com Ice Rei do Small Blind, não tem outra ação senão tribetar aqui. Fiz uma saia de 4.500, aproximadamente 4 vezes e meio. Contra duas duplas, né? E foi o suficiente. Puxamos a mão já para flop. Vamos foldar. E aí fomos para o primeiro intervalo. Aproveitei para filmar os belíssimos troféus desse evento. Também um pouco da visão lá de cima, onde ocorria o cash game. E uma outra tradição de lá é que nos intervalos rola uma mesa de all-in ou fold, onde os jogadores só podem fazer essas duas ações, ou all-in ou fold, valendo uma vaga para o torneio. E tava lá, consegui até filmar o heads up nessa câmera de cima, mais de 6 levando a vaga. Aproveitei também para trocar umas palavras com meu amigo. Fala aí, meu parceirinho. Viemos uniformizados para o torneio de duplas. Qual que é a estratégia? Não, então, como é um torneio de duplas, são no máximo de 10 pessoas por mesa, né? São 5 duplas. Então é um 5 max. Então o range de open é maior, o range de tribet é maior, então você tem que fazer essa adaptação. Então tem muito tribet pré-flop, você tem que ter um range de flash, esse tribet de flash, muito da análise do parceiro. Mas é um jogo bem gostoso, é muita resenha, É divertido, é diferente. Cada um joga no street. Então às vezes Fico curioso para ver suas cartas toda hora. Às vezes talvez o Daniel tá tribetando pré-flop lá e eu tô sem saber o que é, eu só vou descobrir quando bate o flop, porque ele tá tribetando, mas tá bem engraçado. E teve uma gracinha adicional que eles colocaram um bounce na nossa cabeça. Então quem eliminar a gente, se alguém eliminar, né, vai ganhar R$300 para jogar aqui em cima, no cash, que é onde a gente tá. Tem essa facilidade aí, então o pessoal pode vir com um range mais amplo aí em cima da gente por causa desse bounce. De todas as duplas, somente a gente tem esse bounce na cabeça. Então a galera pode pagar a gente com mais cartas, então se a gente tiver muito valor, pode chovar que a chance de tomar call é maior ainda. E a gente tem que adaptar isso. Mas ninguém vai eliminar a gente, E não, o né? perigo é que Se cravar, ninguém elimina. E o perigo é justamente a gente vai ter que escapar, né, de muita coisa, porque o range largo vai vir atrás. Isso aí, então GL. E aqui estou sendo filmada por uma uva que está no jogo, valendo a cabeça dele, do parceiro dele, Tauro, R$300 no cacife do The Bank, do cash do The Bank lá em cima, 16º andar. Tirem ele. Eles. Tira não. É isso mesmo que vocês ouviram, que eliminasse a nossa dupla ia ganhar R$300, que aliás era o valor do buy-in desse torneio. Esqueci de mencionar a estrutura, era R$300 e cada bounty R$100. Mas é claro que a gente não ia deixar barato, porque além de valer o dinheiro, o troféu tá valendo a honra. Aí eu tinha esquecido meu boneco, eu coloquei na mesa agora para regular de vez a conta, já que a gente não tinha pegado nenhum bounty ainda, né? Mas estava no início do torneio, tudo normal também. Coincidência ou não, depois do Open Race do Lucas Moura do Button, o Tauro chovou aí com a gente no Big Blind. Agora eu vou deixar o som original pra vocês verem. Coloca o meu boneco em cima, dá sorte. Coloca em cima. Sim? Não, aí ó, que intimida eles, direciona pra cara do fogo. Vira a cara dele. Eu quero perguntar o foto, não, se perguntar é foda. Por isso que ela vai perguntar. Se perguntar é foda. Vai ser igual aquela hora. Eu posso olhar agora, não posso não? Não.
Mas tá de all-in? Eu acho que vai pagar. Ah, não, tá de all-in? Ah, ué. Você não tá, não. Você não... Tá Ah, mas eles não. Eles não. all-in, pô. Vocês não. Pô, então dá all-in, caralho. Ah, e agora você se mal, o Bob pagou. Pagou. Errei. Não, mas nós não tá bom também não. Gostei. Tá na frente. Ah, tem que pagar. Mas ainda mandou 2 reais de bosta. Mas no flop já Ainda bem que 8 não é bosta, né? 8 de espada é forte, mas Não não. danado. Opa, não pode ser espada. Vamos. Joga a fichinha de balde pra gente, beleza? Agora a gente já tinha um stack que cobria todo mundo. Então vamos dar uma soltada no jogo, ampliando o range. Esse 5 e 6 suited do TG eu abri 1.300, na blind 300 600. Tomemos call da dupla do Small Blind e também da dupla do Big Blind, que era a Keila e o Carlos Renato. Passa a bola pro Dauro para ele se virar no flop. Mas essa é uma mão bonitinha, né? E com bastante potencial aí. E o flop traz valete 3 e 4. Além de ser um flop propício para uma C-bet com a high card low. Para nossa mão a gente deu 2 pontas. E ainda temos o backdoor flush draw. Então temos uma C-bet clara. Ele faz 1.600. Não tem necessidade de ser uma size alta. Tomamos o call da dupla que estava short. A gente estava mirando o bounty deles. Vamos pro turn. Passa as cartas para mim, Dauro. Deixa que agora eu resolvo. A outra dupla também troca de jogador. E bingo! Acertamos a melhor carta possível nesse turn. Estamos seguidos. Nuts. O jogador fica na pensativa, querendo apostar. O stack deles era de pouco mais de 10 mil fichas. Ele ameaçou apostar, mas acabou dando mesa. E aqui eu não vejo muitas mãos que pagaram no flop, que vão foldar nesse turn 2. Não acho que tenha mudado muita coisa para eles. Eu vou para uma aposta baixa de 3 mil. Visando aí já atolar com eles. Se eles pagarem, eles estão praticamente comprometidos com o pot. Eles também podem voltar ao win já aqui, que é tudo que eu quero. Mas infelizmente ele acabou foldando a mão para minha surpresa e decepção do Dauro. E essa não foi a única vez que essa dupla escapou da eliminação contra a gente não, viu? Depois eles abriram posição final e o Dauro colocou eles em all-in. E eu me coçando para tentar descobrir qual era a mão, né? Para ver se eu tô querendo call ou não. Eu imagino que sim. Pelos bounties, né? Mesmo que seja um flip ali, a gente tá disposto a abraçar esse gamble, essa variância para tentar pegar o bounty deles. Tive que aguardar a decisão para poder ver as cartas. E a decisão deles foi de fold. Para nossa tristeza, já que a gente tinha dama-dama. Depois eu estava para agir no pré-flop, claro, com a minha mão. Par de 10 do Dan 10. Abri 1.300 na blind 600. O Button, que era o Douglas com a Catarina, pagou. Aquela dupla que a gente estava avisando o bounty. Foldou. E a ação chega no Big Blind, que tinha cerca de 15 blinds. Pouco mais de 9 mil fichas. Acabou indo ao win. Obviamente que cobrindo eles eu estou disposto a pagar esse all-in. Só peço contagem para certificar da quantidade de fichas e também para pensar se eu jogo só de call para tentar induzir a outra dupla ou se eu já isolo logo a parada. Mas 10-10 ainda é um tanto quanto vulnerável. Prefiro isolar a ação, jogar em heads up, tentar buscar esse bounty aí. Com certeza eu estou na frente de boa parte do range deles. E eu fui all-in. E agora vocês acompanham. Dan 10 do poker. Ixi, é flip natural. Ih, flip. Do que dia que Ais e Dama? Bate um 10. Que Ais e Dama Bate um 10 de perde espada pra pra ela. Foi do Ais e Dama, Cató. Pirei, velho. Bom demais pra gente. Bate um 10 de espada pra ela ficar imaculada. Opa, 10 de copa certa. Dá um 7 pra Ô, o Dan Deixa eu te falar, é o último 10, viu? Eu sei, o Dan 10, velho. Que isso? Não tem mais 10. Olha o Dan 10 aqui chamando 10. Vamos, duplinha. Vamos, Dan 10. Mais um balde. Tem que filmar. E um pouco depois de eliminar essa dupla, eles voltaram para a mesma posição, deram reentrada e abriram 2.000 na blind que estava 1.000. Dauro do Button fletou. Passou a ação para mim no flop e a mão era um par de 8. Bela mão. E o flop também foi belo. Dama, dama 2. A chance deles ter a dama é bem pequena com essas duas no flop. Eles fazem uma C-bet de 3.500.
Bom, eu acredito estar na frente aqui. Caso eles tenham a dama ou um par maior, parabéns, mas a gente não vai largar. E ao mesmo tempo, vários turns vão assustar a nossa mão. Então eu prefiro aqui já fazer uma jogada tentando colocar todas as fichas no meio. Então eu parto para uma linha bem explorativa. Dou um raise bem baixo para 8.000. O stack deles era de 20.000, então eu imagino que ou eles vão jogar de all-in ou fold. E ainda assim, pelo tamanho da size, eles são bem capazes de chovar ou até mesmo pagar uma mão como As High, tipo As Valete, As Rei. E também pares piores que o de 8, né? Par de 5, 6, 7. Acho que eles já atolariam aqui no flop. E é o que a gente quer, visando o bounty deles. Depois de gastarem um cartão para conversar e decidir a ação, eles optaram por jogar de call. Então eu passo a bola agora para o Dauro. O turn é outra dama, excelente carta, porque agora diminui ainda mais a chance dele ser a dama. Ele sai liderando a win, a gente dá insta call e eles de fato tinham As e Rei. Gajota dama. Vamos ver se é capaz. Depois eu recebi esse par de 9 do Button, abri 1.800 na blind 800 e a gente já tava free rolando o torneio, já que a gente ia pegar 3 bounties, que era o equivalente ao valor do buy-in, mas a gente queria sempre mais. Foi de all-in. Call. Vou chamar. Bate bem devagarzinho, bate bem devagarzinho. Minha parceira é vazia. Vai quebrar aqui? 9 de copa, né? 9 de espada, né? Copa da... 9 de espada. 2, 4, 5, Ais, vala, 5, Ais. Isso daí não perde nada. É, os meninos quebrou todo mundo da mesa. Tirou todos. Só sobrou ali, ó. Até tomar Aqui não. Violência, Aqui não, me aqui, filmar ó. o... Ó, filma aqui, ó. Estamos free rolando agora, Cara, com 4 é. bounty. E agora estamos de férias aqui, né? Quebramos a mesa. Esperar Tem de que falar da famosa rondada, não perder nenhum flip. Não perder nenhum flip. Aí, ó. Parabéns. Você tá tendo a experiência de jogar com esse boneco aqui. Caralho, e pior que depois que colocou o boneco, que a gente ganhou os 4 vault. Depois que colocou, depois do intervalo. Depois de remanejarem outras duplas para nossa mesa, que a gente tinha quase quebrado ela toda, né? Recebemos esse valete 4 suited do Button, pagamos o open raise da Catarina e do Douglas do TG. Flop traz 6, 4 damas, acertamos o bottom pair do mesa. Pote que tava 4.700. E eles fazem uma c-bet do mesmo size do raise pré-flop de 2.100. E é claro que a nossa mão não é mil maravilhas, mas paguei, tô lá. Uma frequência boa a gente vai estar ganhando. Agora com o Stern, numa frequência muito grande a gente vai estar ganhando. Trincamos o 4, para alegria do Dauro que estava na ação. E o legal desse torneio de duplas é que enquanto ele joga eu posso filmar ali melhor o board para vocês. O Dauro dá check e o Douglas na pensativa resolve dar um check behind. A ação retorna para mim no river, que é um 9 de ouros. Uma excelente carta. Com certeza estamos na frente aqui, eu só preciso pensar na size ideal para a gente conseguir tomar o call e extrair o máximo de fichas possíveis. Novamente eu vou para uma aposta alta no river, uma situação também de polarização, já que alguns draws missaram aí, tanto flush draws quanto draws para sequência também, e a gente tem uma mão muito forte. Quero que ela dê o call e eu consiga extrair ao máximo. Fiz 6.800, botei ela para pensar e apostei, peguei meu celular e fiquei filmando o board. E depois de pensar por um tempo sozinha, ela resolveu pensar em conjunto. Então eles usaram o direito deles, o cartãozinho, para dupla poder conversar e decidirem em conjunto, né? Olha que romântico esse casal. Não. Depois o Douglas deu mais uma conferidinha ali nas cartas, provavelmente para ver os naipes, se tinha espadas. Foram pensar mais uma vez em casal, dando uns beijinhos ali, brincadeira. E depois de mais alguns segundos de conversa, eles chegaram à decisão. A Catarina estava concordando ali com o que o Douglas dizia. A decisão que eles optaram por tomar foi de pagar a aposta. Para nossa felicidade, era boa a trinca. Depois rolou algumas mãos de tribet. Primeiro esse As e Rei que estavam no small blind. E o Lucas, Moura e Fob, à minha direita, abriram do Button. Fiz uma side de 7.200, eles tinham abrido. Abrido é foda, hein? Eles tinham aberto
2.000 na blind 1.000. Dessa vez passou. Depois foi a vez do meu parceiro Dauro tribetar, dessa vez em posição, mas contra a mesma dupla. Eles já estavam ficando um pouco incomodados, estava se criando ali um level entre a gente, mas de novo era valor, parte 7. Nessa mão eu estava no Big Blind, enfrentando o Open Raise do TG e o Call do TG+1, ambos com menos de 20 blinds. Peguei meu Ice Rei, não quis saber de muita graça, levar pro pós-flop, estava mirando o bounty deles. Já coloquei logo na porta, vamos ver o que eles tinham. Posso tomar call ainda de mãos piores, Ice Dama, Ice Valete, Suited, até um Ice 10 Suited talvez. Flipar com os pares. Qualquer um dos dois que pagasse eu queria. Acabei tomando call dos dois. Era um par de 10 e um 5 e 4 no showdown. Aí de copa na tampa pra ter noção. Comemorou antes, é perigoso. Dessa vez não teve bounty. E depois do último intervalo, findado o período de inscrições, tivemos a triste sensação de abrir do button e não tomar nenhum call nem das blinds com um par de as. Depois a ação chegou em gap até o Dauro, que chovou esse rei 9 na blind war contra a Catarina e o duplo. Segura! Rei de copa. Já bate o Wise e acabou com esse negócio logo. Não, eu tô confiante. Rei de copa na tampa. Eu também tô confiante. Engraçado, né? Rei de copa na Não, eu tô muito. Eu acho que você sai com isso, vai. Não, só se for, tem que ser pra ganhar. Rei de copa na Você tampa. mais 2 Ais no flop. Quanto que é? Uai, tem que bater o flop ainda. 28, tem 25 e Mas eu tô ganhando. 200. Aí de 4 pra rei 9. É quadro. É um negócio. Rei de copa na tampa. Ai. Rei de copa. Pô, o 9 é bom. Ai. Duque. É loucura. 2 de ouro. Rei. GG, moçada. Depois rolou essa mão bem atípica, bem curiosa. As blinds já estavam 1.500, 3.000, o Dauro abriu para 6 do button. E a gente tomou um raise baixo do small blind, subiu para 13.000. Praticamente clicou ali, né? Só dobrou nossa aposta. E o Big Blind ainda entrou na mão. Nosso stack cobriu os dois e também esse tamanho de aposta da odd suficiente pra gente pagar com quaisquer 2 cartas praticamente. E assim o Dauro fez. Ele deu call e jogou a bomba pra mim. Deixei as cartas propositalmente sem revelar até agora pra vocês sentirem um pouco do que eu sentia. E quando eu vi, era um rei 6 suíta de espadas. O flop traz 4-2 e valete com flush draw de ouros. Não acertamos muita coisa, a não ser um backdoor de espadas. Mas qualquer aposta aqui eu já estaria foldando. Esse raise pré-flop baixinho é um pouco estranho. Acho que geralmente vai indicar bastante força, tipo o topo mesmo de Ais. Mas ele não se betou, pra minha surpresa. E o Big Blind também não apostou, então a ação chega a mim. E eu vejo aqui uma oportunidade de levar esse pot. Não vão ter muitas cartas aí. O próprio rei não sei se é bom o suficiente. Então eu parti para uma aposta bem baixa, 10.000. Já que o stack deles, especialmente do Small Blind, não era muito grande. Eu não queria me comprometer com o pot. E aí eu tentei levar no braço, né? Eu tinha 2 coisas nessa mão. Posição para poder agir por último. E coragem para betar e conseguir fazer eles foldar. Acabou dando certo. Essa mão estávamos no button com As e 8 de espadas enfrentando o Open Raise do Cutoff, que era a dupla do Ronaldo e Gabriel Castanha. 6.500 na blind 3.000. Essa mão joga bem em posição. As duas duplas tinham stacks saudáveis. Nós pagamos. Eu paguei agindo pré-flop. O Big Blind o Fernando também completou com a sua dupla com a Anastácia. Eu passei a bola pro Dauro. Até filmei ele filando as cartas. E o flop traz 2, 5 e rei. Rainbow. O Big Blind da mesa. Essa retoma a dupla que era agressor inicial. Dessa vez quem estava agindo era o Gabriel. E ele optou por fazer uma c-bet. Ele apostou 8.000.
Claro que ele pode sim ter esse rei, pode ter algum par, pode até estar dominando a gente com as melhores, mas a gente tem um Ice High, um Backdoor Flush Draw, temos posição para ver cartas grátis ou até roubar nas streets futuras, então o Dauro pagou. E o turn foi uma boa carta, dobrando o rei e abrindo o Flush Draw pra gente. Agora, além de diminuir a chance dele ter esse rei, nós temos possibilidades para o River. E o Ronaldo deu mesa. Depois de pensar por um instante e soltar a falinha. Ronaldo, que é um grande amigo meu, parceiro. Daqui a pouco vocês vão ver o que eu fiz com ele. Mas nessa mão eu chequei atrás. Preferi ver o River de graça. River foram 10 de ouros. Eles checou para nossa felicidade. Porque se eles apostassem aqui a gente teria uma decisão um pouco mais difícil. Mas a gente tem valor de showdown. Dauro checou e eles apresentaram Dama High. Nosso Ace High era bom. Essa mão agora não foi filmada desde o início, mas merece ser tratada aqui porque ela foi bem atípica. Estávamos no Small Blind, a ação chega em gap até nós com 3 e 6 suited. E a dupla do Big Blind era o Lucas e Lucas com aproximadamente 12 bebês. Apesar da gente estar mirando os bounties dele, essas cartas são muito baixas pra gente ir ao in pré-flop, então o Dauro optou por jogar de call. E eles deram check behind. O Dauro me passa as cartas pra eu agir no flop, que é 7 Eyes. Bom, como eu acredito que qualquer Ice que eles tivessem no range já teria chovado no pré-flop, e a chance deles terem um 7 na mão com esses dois já no flop é bem remota, eu decido sair apostando aqui, já que minha mão tem nenhum valor de showdown, tô perdendo para praticamente qualquer duas cartas deles. O tamanho de aposta não precisa ser alto aqui, já que o stack deles era bem curto, então eu apostei uma blind. E para minha surpresa, eles não foldaram e nem pagaram, mas deram um raise bem pequeno. Eu apostei 3 mil, se não me engano o raise foi de 7 mil. E aí eu fiquei mais convicto ainda que ele não tinha nem o Wise nem o 7, porque se ele tivesse, provavelmente ele gostaria de esconder a força da mão. Então na minha visão, ou eles tinham um rei 2 ali que tava querendo negar equity por valor mesmo, com o rei high. Ou eles tinham quaisquer duas cartas aleatórias e por não acreditar também que eu tivesse o Wise ou o 7, deu raise para tentar fazer eu foldar. E aí é onde eu acho que eu errei na mão, porque se essa era a minha percepção, a minha jogada deveria ser all-in, já que eu acredito que ele foldaria essas cartas na maior parte das vezes. Mas apesar de não ter ido all-in, eu também não foldei. Desconfiado da mão deles, eu resolvi jogar de call, já que eu tinha algumas possibilidades futuras para sequências e flushes. E o raise tinha sido bem baixo. Então eu resolvi pagar e avaliar o turn e jogar a bomba pro Dauro. O turn foi possivelmente a melhor carta possível, um 4 de espadas, e aí era tudo que a gente precisava ver. O Dauro captou minha mensagem, minha linha de raciocínio e já chovou a win, que era o que eu faria exatamente. E eles deram insta-call. Não é que eles tinham esse 7 mesmo, cara? Caímos na armadilha deles, mas tínhamos possibilidades pro River, né? Aí o resto é história. O River foi uma dama de espadas e puxamos além do pote mais um bounty pra conta. E por falar em mãos atípicas, ou nem tão atípicas assim, esse rei 5 suited foi outra delas. Eu estava no bottom e o Ronaldo abriu do cutoff. Ele estava abrindo frequentemente, então eu vi nessa mão uma oportunidade boa para fazer um 3-bet light, já que ela tem boas propriedades. Então eu fiz 25 mil sobre o raise dele, que era de 8.500 na blind 4 mil. Eu digo que essa mão tem boas propriedades porque ela tem a blocker do rei, que bloqueia ali parte do topo do range dele. Está naipada, eu não vou ter dificuldade em continuar a mão caso ele me dê uma 4-bet. E a profundidade de stacks de ambos estava favorável para isso. Então no pior dos casos, se ele desse call, a gente ainda tem uma jogabilidade pós-flop em posição. E aí eu jogaria a bomba pro Dauro, né? A gente trocou umas falhinhas ali e eu tô expondo ele. Tribeto light parceiro e ainda expõe ele no canal, é mole? Um abraço pra você, Game On9, mas dessa vez passou. Ele foldou. E já que a gente tá falando de algumas mãos fora da caixa, né? Vamos pra mais um. Estamos na semi-FT agora. E também próximos da bolha, já que haviam 8 duplas restantes e premiariam 5. E eu tava no Big Blind com Ice 6 off. A Joelma do Button apenas pagou a aposta, entrou de limp. A dupla à minha direita, que era o Eberson e o Rodrigo, vulgo Madeira e Turcão, só completaram também. E aqui eu já tenho a primeira decisão. Bem, considerando que nenhum deles aumentaram a aposta pré-flop, eu já descarto as mãos mais fortes de ambos. Eu tenho o As de blocker também aqui, que leva muito em consideração. A fase do torneio está avançada, ninguém quer cair agora. Então eu fui para uma 3-bet light também de 19. Já que essa mão também não joga muito bem pós-flop, especialmente no Big Blind. Eu vou ter uma dúvida para agir depois da minha. Eu já queria resolver no pré-flop, mas não foi o que aconteceu. A Joelma nem pensou muito e pagou a minha aposta.
Já o small blind foldou. Então, pelo menos tiramos uma dupla aí da jogada e vamos tentar agora resolver essa situação no pós-flop. O flop não foi nada bom para essa mão, rei 9-4, mas eles não têm os melhores reis no range, acredito eu, já que um as-rei e até um rei-dama, rei-valete teria jogado de reis pré-flop, na minha visão. Os pares baixos e médios ali ficariam numa situação difícil enfrentando o c-bet, então acho que o c-bet aqui vai ser eficaz na maioria das vezes. O Dauro também pensou assim e apostou. Ele apostou ali 1/3 do pote, 15 mil, mas eles não queriam largar o osso tão fácil. O Geraldo, agora que a Gia pagou, e agora a bomba virou pra mim no turn, né? O range que eu coloco eles nessa situação, além dos pares que eu falei, são os reis mais fracos, as brocas, né, que seriam 10 valete, dama valete, e alguns 9s. Por falar em 9, dobrou ele no turn, agora diminuiu a probabilidade deles ter um, mas se ele tiver também, agora a gente tá ferrado, né? E aqui eu tinha dois problemas. O primeiro dele é que o pot ficou muito grande em relação ao stack deles. Eles tinham cerca de 60 e poucos mil fichas e o pot já estava 75. E o segundo é que, considerando o perfil dela, eu não sei se ela seria capaz de foldar uma broca e quem dirá mãos melhores. Então eu joguei o meu cartãozinho ali para conversar com o meu parceiro. Que situação. Se eu dou outro, pensei em dar um bet baixo para largar. Pensei em dar outro bet baixo para foldar. Bota 22. E aí fold. Ela vai pensar, não sei se ela for. Eu acho que ela. Ah, mas é isso. Muito legal essa dinâmica de poder conversar e também ficou bem legal a filmagem, mostrando pra vocês como realmente acontecia na prática. Então chegamos a um acordo ali, pensamos juntos, e eu apostei exatamente o que o Dauro me sugeriu. Fiz 22 no pote de 75.500. Essa claramente é uma situação complicada para a dupla. Eu não queria estar no lugar deles, especialmente se tratando de uma CMFT próxima à bolha. Por isso é importante construir um stack saudável durante o torneio para chegar nessas situações e poder colocar pressão nos outros. A filmagem acabou cortando, mas eles foldaram. Outra vez a situação chegou em gap a gente no small blind com shorts no big e o Dow chovou esse dama 3 suited. Vamos ver o que rolou. Qual deles era de Ais Valete? Valeu, gente. Caçadores de bounty. E a mesa final foi torneio formada. Top de duplas aqui, inédito. A dupla de 2. Olha aí. Estamos aí, em pé sem cair. Olha lá o cara lá também. Olha aí. Tem como eu tomar essa cerveja que o Thiago tomou? Essa é a diferença. Estamos aqui na torcida, viu, galera? Realmente tá uma mesa final aqui de sucesso. Topíssimo. A minha torcida é para que todos se dê bem. Vamos tomar cachaça. Começamos a mesa final com esse par de 10 do Button. A gente era o segundo em fichas na mesa final, bem próximo do terceiro colocado, que era a posição 1. Na posição 2, o Fernando abriu o reis do TG para 12 mil. Bom, eu quero colocar pressão nele. Ele era a segunda dupla com menor stack. Com certeza ele não queria cair, já que tinha uma dupla que estava bem mais short. E também o jogo que ele havia apresentado até aqui estava bem sólido, bem tight. Então eu tribetei 37 mil. 37 é raise. Dependendo dos cenários em mesas finais, essa mão às vezes pode ser jogada de flat. Mas aqui eu queria colocar pressão, não queria deixar que alguma outra dupla das blinds entrasse na mão também. E também caso a mão fosse desenrolar no pós-flop, eu confiava bastante na minha dupla. Porém, depois de pensar por um longo tempo, esse tempo que ele gastou até chamou nossa atenção, ele não pagou nem foldou, mas foi a win. Era ficha pra caramba, aproximadamente uns 200 mil na blind que tava 3-6, então isso era tudo que eu não queria ver. Não, olha aqui. E aí eu fui conversar com a minha dupla, né? Até tentei fazer um exercício com ele, perguntando qual seria o range dele de call, antes mesmo de olhar as cartas, mas ele deu uma travada ali, não se aguentou de vontade, não conseguiu responder e quis ver as cartas. Eu estava bem propício a foldar, considerando o estilo de jogo que o Fernando vinha apresentando até então, que estava jogando de forma tight. Uma coisa que chamou a atenção foi o tempo que ele gastou,
Então ele pode estar usando isso como uma artimanha para me induzir que ele estava pensando demais na mão, mas ele de fato tinha uma mão muito forte. Ou de fato ele realmente estava pensando com a mão duvidosa, tipo mais valete, mais dama. Mas ainda assim o range que ele chova aqui, ou a gente vai estar flipando, ou na maioria das vezes a gente vai estar atrás. Não acredito que ele chova ali 8-8, 9-9, então acabamos optando por uma linha mais conservadora. Acho que a gente consegue enfrentar spots mais tranquilos e não se comprometer. Uma vez que se a gente perdesse essa mão, a gente passaria a ser o short. Agora do bottom, o Dauro subiu para 17 mil, na blind estava 4-8. O small blind e o big blind pagaram. E eu vejo o flop com a mão que era Ace 5 off. O flop traz Ace Rei 4, com 2 cartas de paus. As duas duplas checam até nós. E aqui a minha ação não é 100% intuitiva, mas eu joguei de check. E eu pude confirmar na aula da Reg Life, no spot não exatamente igual a esse, por não se tratar de mesa final e multiway, mas que existe sim esse check nesse spot, vejam só. Na aula a gente estava falando do flop que trazia Ace, Dama e 7 com 2 cartas de copas, e os piores ases têm uma frequência boa de check. Voltando para a mão em questão, o turn foi um Dama de paus, completando aí possíveis sequências e flushes. O small blind checa. Agora o big blind sai tomando iniciativa, apostando 27 mil. E é claro que o range deles é composto por bastante mãos naipadas, eles podem sim ter esse flush de paus, como podem também ter a sequência ou até 2 pares que estão ganhando a gente. Mas eu checkei no flop assumindo o risco de ceder uma carta grátis. Não vai ser nessa primeira aposta que a gente vai foldar com o top pair, e o Dauro realmente pagou e deixou a bomba pra mim no river, que foi um 10 de ouros. Agora qualquer valete segue. Se ele apostasse aqui eu me veria numa situação bem difícil, mas para minha sorte não foi o que aconteceu. Ele deu mesa e ele pode dar mesa com mãos fortes aqui, como o próprio valete, com medo do flush, tentando me induzir aos blefs. Mas eles tinham um as fraco, as de 3 no caso. Splitou o pote e dividimos. Agora estávamos no big blind, na blind 4.000, 8.000 e eu agia pré-flop. Enfrentamos o raise da dupla que estava no TG para 18.000. Todas as outras duplas foldam e eu do big blind com mais de 6 de ouros completa a aposta. Passa a bola para o Dauro, nós aguardamos o flop que traz 9, 10 e 4 com uma carta de ouros. Dauro dá check, assim como o Kleber, então vamos para o turn, que é um bicudo. Agora acertamos o top pair, mas é claro que eles podem ter também, especialmente checando esse flop. Então eu dou mesa e a ação chega no oponente que prefere não ser identificado, que faz uma aposta de 25.000. Com o top pair aqui ainda não vou largar nessa primeira aposta, exemplo da mão anterior. Então vou pagar para ver e avaliar a situação de novo no river. O river é um 3 de ouros, não melhorou nosso jogo. Talvez se ele tivesse batido no turn, teria sido até melhor, né, nos dando flash draw. Mas enfim, o Dauro deu mesa e a ação retornou ao Kleber, que ficou na pensativa. E acabou optando por fazer uma aposta de próximo ali do meio pote, um pouco menos, 42.000 fichas. Peça aqui que eu foldaria, mesmo com o top pair, porque as mãos que eu acredito que a gente esteja ganhando, como valete dama, rei valete, teria apostado no flop. O Dauro acabou pagando, que eu não acho um crime também, mas era ruim, já que eles tinham as 9 para 2 pares. Agora na blind war, contra essa mesma dupla, o Dauro fez 20.000 com rei dama do small blind, e eles pagaram. E o flop trouxe dama 8-3. Tem o top pair com rei de kicker. Na blind war os ranges são bem amplos. Então eu acabei dando check aqui, meio que fazendo uma trap mesmo para ele apostar. Com certeza vou estar na frente da maior parte das mãos dele. E o vilão caiu na armadilha e fez uma aposta alta até, 30.000. Pouco acima de 2/3 do pote. E aqui eu sigo a minha estratégia, não tem por que eu voltar. Que aí sim eu estaria entregando a força da minha mão. Então eu jogo só de call aqui. E o pote já começa a ficar interessante com mais de 100.000. Mais de 10 blinds em jogo, né? O turn é um rei,
melhorando ainda mais a nossa mão. E também é uma carta que ele pode tentar blefar, caso ele não tenha acertado nada. Então aqui para manter a minha estratégia eu jogaria de check. O Dauro sabiamente também pensou igual, deu mesa, mas eles checaram atrás. O River trouxe um 7 de ouros. E agora eu tenho uma decisão a se fazer. Se eu aposto por valor, tentando extrair de talvez um 8 deles. Se eu dou check para tentar induzir ele a blefar, uma mão que seria air total. E eu acabei fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu gosto de pensar fora da caixa, como vocês viram. E eu optei aqui por fazer uma aposta extremamente baixa, pouco mais de 10% do pote. Postei 15 mil, porque assim eu consigo induzir ele a me blefar, dando um raise nesse River com a mão extremamente fraca. E ainda consigo extrair valor de mãos tipo um Ace High. Não foi o que aconteceu, eles foldaram sem pensar muito e puxamos esse pote. E agora vem essa mão que talvez tenha sido o principal erro nosso no torneio, mas é uma mão didática para eu falar sobre um assunto com vocês. Eu abri do TG Dama Valete, até aí tudo bem, uma mesa short, eu tenho duas Broadways que nessa faixa de stack é bem relevante, que a gente acerta top pairs, mas toda a mesa folda, exceto o Big Blind que completa. A dupla adversária era o Bren e Aragonês, que até o momento era a dupla mais curta da mesa final, e o Dauro veio flop Rei 9-2, nos dando a broca. Eles dão mesa, flop tranquilo de continuar betando aqui, especialmente contra o short. A size não precisa ser muito alta, apesar das duas cartas de espadas, e assim o Dauro faz. Ele aposta 18 mil, e aí nossos oponentes acabam optando pelo call. E o Aragonês, que não estava na ação no momento, fez uma cara de espanto com a ação do seu companheiro, que era o Breno. Essa informação é determinante para o desenrolar da mão. O turn é um 9 de espadas, completando flush, dobrando o 9, que pode estar no range deles. Uma péssima carta pra gente. E eles dão mesa. E aqui eu não quero blefar, eu prefiro tentar ver uma carta de graça e tentar acertar nossa broca, que seria o 10. Até a dama ou o valete pode ser ruim. Então eu dou check e o River é um 4 de ouros. A ação retorna para a dupla. Como eu disse, eles estavam short stack, eu imaginaria que ou eles apostariam ao win ou checassem aqui, mas não foi o que aconteceu. Eles acabou optando por uma aposta baixa de pouco menos de um terço. Eles fizeram 27 mil. E aqui eu achei que o Dauro ia simplesmente desligar, né? Não vejo muitas mãos que a gente está ganhando. Mas quando ele demora um pouco para pensar, eu já fico um pouco assustado assim. Eu, rapaz, o que esse cara tá aprontando? Achei que ele ia voltar até como um blefe para eles. Mas ele acabou optando por uma linha diferente. Ele deu o call, muito baseado naquela tel que eu falei para vocês que ele tinha pegado os oponentes. Ele acreditou fielmente nessa tel. Que por um lado eu acho até legal que ele tenha confiado na sua leitura e seguido firme na sua decisão. Porém, eu acho que se ele tivesse pensado um pouco mais sobre como a mão foi jogada, ele não teria encontrado tantos blefs que a gente estaria ganhando. Sobre isso que eu queria falar com vocês. Embora eu acredite muito nas tells e ache uma parte fundamental do Poker Live, até que alguns jogadores online negligenciam essa ferramenta importantíssima, na minha opinião, elas devem ser utilizadas como informação complementar para a tomada de decisão, e não sendo o motivo principal. Para exemplificar isso, apesar da tel, eu acho que faltou do Dauro pensar qual mão que pagaria a gente no flop que a gente esteja ganhando. Talvez só um 10 valete. Sobre esse assunto eu tenho uma indicação de livro, que é o livro das tells do Mike Caro. Algumas mãos mais tarde, agora restando 4 duplas, recebi esse Ás Valete do Button. Pela primeira vez a gente estava short no torneio. E agora sim a gente estava sendo ameaçado pela aquela questão, né, do bounty que estava na nossa cabeça de 300 reais. Eu fui all in. A dupla do Small Blind até pediu contagem. O all in era de exatamente 162 mil fichas. Na blind que estava 6 mil, 12 mil. Então era aproximadamente 13 blinds. Ao certificar a contagem exata de fichas, eles foldaram, tal como o Big Blind. E a mão derradeira nossa no torneio foi essa aí. A gente estava no Big Blind com aproximadamente 9 blinds, um pouco menos de 10 blinds. A mesa folda até chegar na dupla do Small, que era o Aragonês e Breno. Eles utilizam o cartão de tempo para conversar a respeito da mão, né? Aí é uma dúvida, provavelmente se seria um shove ou não. Enquanto isso eu tava só aguardando, já tinha visto minhas cartas.
Mal sabia o Dauro que eu já estava decidido a dar call. Na verdade eu estava torcendo para eles chovarem, dependendo da mão deles, né? Já que eu tinha 7 e 7. Par de 7 na Blind War com 9 blinds é uma mão forte o suficiente, não dá pra querer muito mais do que isso. Depois deles conversaram por um tempo, provavelmente motivados pelo nosso bounty normal e o bounty à parte, eles foram ao win, eu nem pensei muito, anunciei o call. Com par de sets, o showdown foi maravilhoso pra gente, eles tinham valete 5. Flop também foi maravilhoso, ou pelo menos bom, foi rei 2-2. Turn também foi ótimo, 1-2. E o River, o River 7. O valetão no River decretou nossa queda. GG em quarto lugar, pelo menos levamos R$650 mais os bounties. Então é isso, pessoal, mais uma mesa final aí registrada pro canal. Acho que no geral a gente jogou muito bem, a nossa dupla era uma dupla bem sólida, bem consistente assim. Acabamos cometendo alguns erros ali, especialmente na mesa final, mas uma bad beat, né, culminou no nosso fim do torneio. Mas saímos de cabeça erguida, pegamos uma premiação, rendeu mais um vídeo aí pro canal e eu espero que vocês tenham gostado. Peço até desculpas pela frequência de vídeos que eu tenho postado. Eu tenho outras demandas, eu tenho outro trabalho, eu tenho que jogar, editar, dar um trabalho do caramba. Então eu peço a compreensão de vocês, que vira e mexe eu recebo uma mensagem aqui no YouTube, lá no Instagram também, do pessoal me cobrando vídeos, né? E nem sempre eu consigo atender da melhor forma. Mas lá no meu Instagram, aliás, vocês podem acompanhar, vou deixar aqui o meu arroba para vocês irem vendo. E também estou estruturando outras ideias de lives que o pessoal tem me pedido. A ideia do curso eu ainda não desisti também, então vou deixar o formulário aqui no link da descrição para vocês me ajudarem a bolar isso. E é isso, pessoal. O mais importante do que a frequência é a qualidade dos vídeos, que eu tenho prezado bastante. Se você tiver alguma sugestão de melhoria ou de tipo de conteúdo, também deixa aqui nos comentários, beleza? Então um abração, nos vemos no próximo vídeo.